E eu quero iniciar o dia de hoje lendo o profeta Isaías, no capítulo 49 de Isaías. Eu gostaria que você lesse comigo, do verso 8 em diante, do verso 8 ao verso 16. É Israel que está se sentindo abandonada por Deus, embora aqui no ambiente de Isaías, Israel é quem pratique o abandono contra a palavra de Deus, o mandamento de Deus, a vontade de Deus, que eles conheciam muito bem. Mas vem essa autovitimização, essa dor, na hora que o aperto começa a chegar, e eles começam a dizer: ó Deus, tu não nos vês mais, não nos enxergas, por que tu nos deixas assim? E o Senhor fala com eles através do profeta Isaías. Disse o Senhor: no tempo aceitável, eu te ouvi e te socorri no dia da salvação. Guardar-te-ei e te farei mediador da aliança do povo, para restaurares a terra e lhes repartires as herdades assoladas. Isso decorre de uma promessa anterior, que o Senhor diz: pouco é seres o meu servo para restaurar isto e aquilo. Também te dei como luz para os gentios. E é uma profecia que se cumpre realmente, de fato, depois em Jesus, que é aquele que foi constituído luz para os gentios e mediador da aliança do povo. Israel também, numa certa medida, foi chamado para ser luz para os gentios e mediador de uma aliança, mas eles se desviaram dessa perspectiva. E aqui se diz: eu te levantei para que tu levantasses as terras assoladas, para dizeres aos presos, como Jesus lá em Isaías 61, que evangeliza os pobres e proclama a libertação aos cativos, para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas, aparecei. Eles comerão, pastarão, se servirão nos meus caminhos. Eles prestarão cultos e me adorarão nos lugares que antes eram desnudos, mas que agora haverá graça, alimento e pasto. Não terão fome nem sede, nem tédio, nem o sol os afligirá com agonia, porque deles se compadece o Senhor e os guiará e os conduzirá aos mananciais das águas, para dizeres aos... os conduzirá aos mananciais das águas da vida. Transformarei todos os meus montes em caminhos acessíveis, e as minhas veredas serão todas niveladas. O caminho que eu trago será de boa nova, de facilidade para se caminhar nele. Eis que estes virão, alguns de longe, alguns de lugares inimagináveis, virão. Portanto, eu digo: cantai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e todos os montes, e em toda a vida haja expressão de cântico, porque o Senhor veio para consolar o seu povo. Os seus aflitos receberão dele toda a compaixão, diz a palavra dele. Mas então, eis que o meu povo diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, quando na realidade sempre é esse povo que se chama pelo nome do Senhor que se esquece de tudo.
que não pode ter nenhum alívio, que se torna completamente negligente, completamente distraído da vontade de Deus, experimenta o resultado da sua própria distração no caminhar e depois traz lamúrias espirituais diante de Deus, dizendo: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. Então o Senhor diz: olha que idiotice vocês estão me dizendo. Olha que idiotice vocês estão me dizendo. Acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama? Só uma absolutamente desnaturada faz isso. Do contrário, pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Vocês acham que essa é uma possibilidade, que isso faz parte da natureza das coisas? Ela pode fazer assim? Mas eu digo, ainda que a mãe venha a se esquecer do seu filho, eu, todavia, sou a mãe do amor fiel e eterno. Eu jamais me esqueceria de ti, diz o Senhor. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. A tua vida, a tua existência está continuamente perante mim, diz o Senhor. A tua existência está continuamente perante mim, diz o Senhor. Ainda que a mãe pudesse se esquecer do seu filho, eu jamais me esqueceria de ti. A tua vida está diante de mim. Essa é a convicção essencial que traz segurança inabalável para a gente. E que, infelizmente, a maioria das pessoas que dizem que, de fato, creem em Deus, não se apropriam de tal coisa jamais. Jamais. A quantidade de pessoas que eu vejo falando do amor de Deus, propagando o amor de Deus para as pessoas, de fato, são seres cheios de muita dúvida. Muita dúvida. O amor de Deus é uma doutrina para essas pessoas. O amor de Deus é algo que se repete, é um clichê que precisa ser dito e redito, quem sabe até para que o indivíduo venha se convencer. E ele ainda sente essa necessidade de convencimento em tempos bons, nos dias da real dificuldade, o que antes era apenas um clichê, um slogan da fé, ou uma tentativa de autoconvencimento, se esvai, se esboroa, desaparece, não fica, não criou raiz, não é verdade, porque a grande maioria não crê na fidelidade de Deus. E quando houve uma metáfora como essa que diz: ainda que a mulher, a mãe, se esqueça do seu filho que ainda amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Tem gente que evoca o fato de ter tido uma mãe muito esquecediça, uma mãe completamente negligente, uma mãe sem afeto maternal, sem compromisso, sem a alegria materna do cuidado. E aí misturam o seu trauma pessoal com a palavra de Deus que diz: ainda que, porque existem mães que se esquecem dos seus filhos. Aqui mesmo, me ouvindo,
Tem uma quantidade enorme, enorme de filhos que foram esquecidos pelas suas mães, assim como há uma grande quantidade de mães que, honesta e sinceramente, me dizem que gostariam de se importar, de fato, com seus filhos, mas o que elas têm é uma grande obrigação, é um peso, é uma responsabilidade, é um dever. Não é uma alegria espontânea e privilegiada de ser mãe, de cuidar dos filhos, de não se esquecer deles, de mantê-los como quem os gravou na palma das mãos e os vê de dia e de noite como realidade do seu amor. Tem uma quantidade enorme de mães que já não se sentem assim. Portanto, há uma quantidade imensa de filhos que leem essa metáfora e dizem: mamãe se esqueceu de mim, será que Deus se esquece também? Mas o Senhor está dizendo, admitindo a possibilidade de que haja mães que se esqueçam, ele diz: ainda que a mãe se esqueça do filho que ainda amamenta, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Eu constituí essa aliança, essa mediação, esse vínculo inquebrantável, indissociável. Eu sei a tua condição, conheço a tua prisão e por isso eu digo: sai dela. Conheço o teu tormento, a tua angústia, por isso te trago alívio. Tu não podes crer em mim? Que eu trago alívio? Que eu abro portas, que eu liberto, que eu tiro da escuridão e das trevas, da falta de sentido absoluto? Tu não podes crer nisto? Então ele apela para aquilo que naturalmente as pessoas recebem como fidelidade, que é o carinho da maioria das mães saudáveis. E quando Isaías escreveu isso, há 3.000 anos atrás, a maioria das mães se importavam radicalmente com seus filhos. Não era necessariamente como nos dias de hoje, onde a maternidade sofre um solapo, um minar, uma desidratação afetiva extraordinária. Nos dias em que Deus diz isso através da boca de Isaías, a maioria esmagadora das mães era fiel para com seus filhos, como Deus é fiel para com aqueles que nele esperam. Mas o Senhor ainda assim abre um espaço para a possibilidade da infidelidade materna e diz: ainda que, acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mais ainda que esta viesse ou vier a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor, e gravei a tua vida nas palmas das minhas mãos. Você se transformou numa escritura na palma, na mão de Deus. O que importa não é a escritura que eu trago nas minhas mãos. O que importa é o fato de que eu me tornei uma escritura lavrada nas mãos de Deus. Ele transformou as suas mãos em meu favor num livro de vida e de fidelidade, numa aliança para comigo. Eu escrevi teu nome, Caio, está escrito na palma das minhas mãos. Tu te tornaste inesquecível para mim, para esse meu amor eternamente materno e fiel, paterno e fiel, esse amor da fidelidade. Quando eu criei nisto, e minha mãe repetia esse texto quase todo dia, e meu pai também, toda hora repetia. E quando eu me converti, que eu ouvi isso com os ouvidos da fé, eu criei.
que aquilo era para mim, que era o meu nome que estava escrito nas palmas das mãos eternas, e que, como minha mãe jamais me deixaria, esse que é absoluto, faz essa comparação generosa com a fidelidade das mães, para aproximar a gente da possibilidade da compreensão do carinho que não desampara, do amor que não deixa, mas ainda é um empobrecimento do significado do amor de Deus para conosco, porque o dele não tem desamparo, como ele mesmo diz. Se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Eu quero falar com você que hoje vem com essa angústia de desamparo até aqui, com esse queixume, que nem se enxerga, que nem vê que foi você que foi se distraindo do amor de Deus, da fidelidade de Deus, da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, e foi cada vez vivendo mais por sua própria conta e risco, e experimentando a cada dia o significado dos seus próprios desacertos e a volta impetuosa do juízo provocado pela nossa própria loucura contra nós mesmos, e agora entra em estado de auto-vitimização, dizendo: ai, Deus esqueceu de mim, Deus me deixou. O que é tão comum, nós somos tão patéticos, que a gente dá as costas à palavra da vida, a boa nova, a graça, a fidelidade, a presença de Deus, e depois, quando o cerco da agonia nos alcança, a gente vem com essa auto-vitimização de quem não se enxerga, dizendo: ai, onde está Deus? Por que ele esqueceu de mim? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Todo esse papo lamuriento e auto-vitimado e coitadista, totalmente mentiroso, realidade apenas da vida daquele que não quer se enxergar, que não quer se arrepender, que não quer voltar quebrantadamente para a fonte da água da vida, prometida e servida e disponibilizada para todo aquele que crê, que deseja viver e experimentar esse descanso para si mesmo. Então vem Deus e dá esse exemplo pequenino, porém generoso. Ainda, acaso pode a mulher, acaso pode a mulher esquecer-se do filho que ainda mama no seu peito? Infelizmente, nos nossos dias, milhões se esquecem, nem querem ver. Mas quando esse exemplo foi usado, praticamente todas as mulheres eram divinas no seu compromisso com seus filhos. Acaso pode esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça, que não o coloque encaixado no peito da graça para beber o leite da misericórdia divina? Mas eu vos digo, ainda que haja essa doença, essa anomalia afetiva, eu não faço parte desse grupo. Eu não me esqueço de ti, jamais me esquecerei. E eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Tu estás continuamente na minha presença. Você pode crer nisto? Tem gente que pode até agora ficar feliz com o que está ouvindo e fazer uma adesão a essas palavras de maneira sentimental e emocional, que serão, portanto, passageiras. Mas eu estou convidando a você a crer, a entrar nisso pela fé, sem emoção, sem sentimento, apenas crendo na fidelidade de Deus, sem saber ainda bem o que é isso, mas pulando no abismo
com confiança na palavra, na promessa da fidelidade desse que é a mãe eterna, o pai eterno, o amor eterno, infalível. Não estou querendo que você fique psicologicamente impressionado durante algumas horas ou alguns dias. Eu estou chamando você para uma solução definitiva, que é pela fé tomar posse disso. Eu tomei posse disso há muitos anos atrás e atravessei o inferno, o diabo, o ódio dos homens, a inveja dos homens, os tramas dos homens, os cercos demoníacos. Tive vitórias extraordinárias e experimentei também anos de acachapamento horroroso. Nunca houve dúvida no meu coração sobre o fato de que eu sou inafastável e irremediavelmente amado. Amado, eu sou amado. Pela minha mãe que está nos céus, e não é a Virgem Maria, é também o meu pai, que é minha mãe. O meu pai eterno carrega para ilustração essa natureza andrógena de mãe. Ele mesmo se compara também à galinha, que bota os pintinhos embaixo das suas asas. Deus usa todos os gêneros para expressar o significado da fidelidade que não abandona. Assim como ele não é um pai conforme os pais humanos, mas ele permite o uso dessa analogia, dessa comparação, dessa metáfora, para a gente compreender, quem sabe, quando o pai é bom, a fidelidade do amor e o compromisso paterno, como na minha alma aconteceu. Eu tive a bênção de ter um pai que não me negava nem nos piores dias da minha vida. Nem nos piores dias. Por exemplo, em 98, depois de eu ter vivido 25 anos como um ser admirado e respeitado no Brasil e pelo mundo afora, de repente aconteceu tudo de ruim na minha vida. E a culpa era minha. E quando eu telefonei para o meu pai, que ficou quieto em oração, e contei a história toda, ele apenas disse: você errou, mas eu estou aqui com você para viver todas as consequências do seu erro. No entanto, meu filho, arrependa-se. 1 ano e 8 meses depois, eu voltei dos Estados Unidos e fui a Manaus vê-lo. E assentamos-nos ao lado da casa que ele tinha, nas imediações da floresta, e narrei minuciosamente, durante horas, a história toda, sem rodeios. E quando eu acabei de narrar, ele olhou, botou a mão na minha perna, lágrimas escorriam pela face dele, e ele apenas disse: que bom que você está aqui e que você está de volta. Foi só o que ele me disse. Mantenha o coração arrependido, porque o Senhor é fiel para contigo, sempre foi e será, e restaurará plenamente a sua sorte. Em qualquer que tenha sido a calamidade, a tragédia, a perda, a subteza, o susto, pela misericórdia de Deus, eu nunca duvidei de que meu nome está escrito na palma das suas mãos. Tem um Caio Fábio escrito lá eternamente. Amém. Eu não sou esquecido, eu não sou abandonável. Não sou. Podem escurecer todas as coisas e os mares podem espumejar
como quem vem para destruir, todavia, isso não me afetará em relação à convicção do amor de Deus por mim. Ainda que a minha mulher me deixasse, me traísse, meus filhos não me reconhecessem nunca mais, no entanto, eu sei que o meu nome está gravado nas palmas das mãos dele. Quando eu comecei a ver aquela multidão de milhares de amigos ficarem de costas e fingirem que você não era o que você tinha sido para a existência deles durante anos, eu tive tristeza, mas nunca dúvida em relação a Deus quanto ao fato de que os pobres coitados não tinham a menor percepção da intimidade da minha confiança com Deus. Eu sou maioria em qualquer tempo histórico, porque o meu nome está gravado nas mãos da minha mãe, Pai Celestial, que não se esquecem de mim, que nunca me deixou sem o alimento, sem o peito, sem a graça, sem o consolo, sem o conforto, sem o ninar, sem o lullaby, sem o cuidado, sem a promessa, sem a presença, sem a fidelidade, sem o suprimento. Você crê nisto? Pode hoje deixar de ser um ser de emoções para passar a ser um ser humano da fé, uma pessoa da confiança, que não importa o cerco, nem o que esteja acontecendo, vai se enxergar sempre, reconhecendo qual é a sua parte nas circunstâncias, por mais negativas que elas sejam. Ao mesmo tempo em que não duvidará do amor, da fidelidade, da presença e da manifestação de Deus em seu favor. Isso só acontece quando a gente dá esse salto extraordinário da fé e se entrega sem medo, não olha para o fundo do abismo e nem procura nenhum tipo de amparo humano como nossa garantia. É uma ação como aquela de Pedro, quando ouviu Jesus repreendê-lo. Foi andando sobre as águas porque Jesus disse: vem. E ele foi. Mas quando ele chegou na cara de Jesus, justamente na presença de Jesus, no meio do mar, andando sobre as águas, ele resolveu olhar para as águas, para os ventos, para a fúria do fenômeno, se apavorou e disse: isso não faz sentido, eu estou andando sobre as águas no meio da tempestade, e começou a afundar. E Jesus o tomou pela mão e o levantou. E disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? É uma caminhada onde a gente só consegue fazê-la com bom ânimo, com fé e sem dúvida a respeito da fidelidade do amor de Deus para conosco. É isso que eu desejo semear no seu coração hoje. Essa consciência. E eu espero que ela não seja só uma alegria fugidia, mas que ela entre em você como uma raiz profunda e eterna, que altere todas as seguranças da sua vida para o resto da sua existência. Senhor Jesus, permite e realiza essa compreensão, ilumina cada um e dá a cada um esse poder, essa graça, esse dom de se apropriarem pela fé da certeza que o maior amor da terra é apenas uma pálida metáfora perto da fidelidade do amor que não nos nega, porque ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nenhum poder, nenhuma dimensão,
nenhuma circunstância, nenhuma criação, nenhum susto de nenhuma natureza. Ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Planta em nós essa âncora que nos faz fortes para o enfrentamento de tudo na existência. Eu peço que seja assim. Eu peço que seja assim. Em nome de Jesus. Amém e amém.